Olá, excelente noite a todos! Olha aqui na nossa live especial hoje sobre os fatores externos epigenéticos do adoecimento, da oncologia. Você que me aguardou aí esses 30 minutinhos, gratidão! Tava aqui, hoje foi um dia maravilhoso, gravação de muito conteúdo. Hoje teremos congresso nesses próximos dias, congresso online de saúde estética, congresso online de laser, congresso de saúde odontológica. Então até o final do ano, vocês pensam que o ano tá acabando? Pra gente não, né, Dani? A gente tá aqui, ó. Só começando. Só começando, muito conteúdo, cada noite preparando uma aula, preparando um conteúdo especialmente para vocês. E aí, essa semana, ideia da Dani maravilhosa, como é a semana de combate ao câncer, às doenças oncológicas, a sugestão da gente fazer uma live especial, exclusiva para vocês aí sobre fatores externos, ambientais, das patologias oncológicas, né, de todos os cânceres. Se a gente entender o inimigo, compreender como que o nosso corpo adoece, fica muito mais fácil da gente fazer a gestão. Então, se você conhece alguém que está em processo de adoecimento, tem algum parente na oncologia, fazendo tratamento de algum tipo de lesão tumoral, benigna ou maligna, compartilhe essa live ali, ó. Aproveite aqui, ó. Embaixo tem um aviãozinho aqui, ó. Clica nele e manda para 5, 10 pessoas aí que você conhece, que você pode abençoar, porque o conhecimento, ele é libertador. Muitas vezes um detalhe, alguma coisa que a pessoa percebe muda vertiginosamente a vida e a qualidade de saúde da pessoa. Hoje a gente sabe que dentro do conceito de hormese, o nosso corpo ele foi criado para ser curado, né? Nosso corpo tem a capacidade de autocura. Vocês sabiam disso? Sim. Se a gente faz um machucado na pele, né? Se a gente não fizer nada, o nosso próprio corpo tende a se auto-regenerar. E por que algumas pessoas adoecem, né? Por que algumas pessoas têm a dificuldade de regenerar o seu corpo, né? Qual que é a fisiopatologia do adoecimento? Por que algumas pessoas podem apresentar doenças oncológicas, câncer, né? Que faz com que algumas pessoas consigam eliminar células potencialmente cancerígenas e outras fazem com que essas células consigam permanecer no nosso terreno biológico. Vocês sabiam que a gente produz cerca de 20 mil células com potencial oncogênico por dia? Verdade. Você acha que a gente faz transcrição, replicação gênica? Cada piscar de olhos, células nascem, crescem, morrem, nascem, crescem, morrem. E muitas dessas células que são produzidas, elas vêm com defeito de fabricação. É natural, se a gente produzisse só células perfeitas, lindas, maravilhosas, a gente seria anjo no céu, a gente seria perfeito. E a gente não estaria aqui, né? Então, é natural que todos nós, do dia que a gente nasce, do dia que a gente morre, produzam células defeituosas. E quem que tem que fazer a varredura dessas células defeituosas? Conseguir detectar que no nosso terreno biológico tem algo que não está compatível com a normalidade. É o nosso sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico é o nosso gestor aí, é o nosso CEO, o nosso guia, né? Eu falo que fica perambulando pelo nosso corpo aí, que nós somos nossos órgãos linfóides, as nossas peneirinhas. Quais são os órgãos formados pelo sistema linfóide, né? São todos os nossos linfonodos, as nossas amígdalas, né? Dentro do nosso tubo digestório, a gente tem as placas de Peyer, que são alguns filtrinhos lá para detectar se o que você está comendo é alimento, se é toxina. A gente tem o apêndice, a gente tem o fígado, o baço, né? Nós temos a medula óssea, que são órgãos imunológicos, e nós temos o nosso timo. Esses são os nossos órgãos linfóides, são as nossas peneirinhas. E aí, durante todo o dia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias no ano, o que acontece? O nosso sangue é filtrado por esses órgãos linfóides para avaliar se aquelas células que estão presentes ali são células saudáveis
são células que possuem os requisitos para poder trabalhar, fazer toda a parte da metabolômica, né? Absorver nutrientes, excretar toxinas, fazer o que? Receber esses nutrientes dentro da célula, utilizar esses nutrientes como tijolo para a formação de novas proteínas, novos aminoácidos, né? Isso tudo ser encaminhado através da necessidade do nosso DNA, né? A transcrição vai o RNA mensageiro lá para o nosso DNA, copia lá um modelo a ser feito, manda lá para o ribossomo, manda para o complexo de Golgi e aí faz uma produção de uma proteína da saúde para regenerar um órgão que tem uma taxa de troca celular que a gente chama de turnover, nasce, cresce e morre. A cada 3 a 7 anos a gente troca todas as nossas células do corpo e aquilo que você está ingerindo, que você está inalando, que você está passando na sua pele, aquilo que está em contato com o seu corpo pode funcionar como ferramenta, como tijolo estrutural para a produção das suas células do seu corpo nos próximos 3 a 7 anos. Olha que coisa interessante, hein? Você sabia que às vezes o shampoo que você está usando, o perfume que você está usando, o amaciante, o sabão em pó, pode fazer parte do seu genoma e das suas células pelos próximos 3 a 7 anos e você se atenta em detectar se esses produtos ambientais, eles são compatíveis com você, se há um material de construção que é geneticamente compatível. Olha a importância disso. Por isso que eu gosto de comparar o nosso corpo como um aquário, né? Porque no nosso corpo a gente tem 70 a 90% de água corporal. Olha isso, né? Então por isso que a gente funciona que nem um aquário. E tudo aquilo que entra em contato com o nosso corpo para nutrir é considerado alimento. Então alimento não é só comida, né? A água que a gente bebe é um tipo de alimento, né? Os cosméticos, produtos de limpeza, de higiene pessoal, a água do chuveiro que a gente toma banho, vai ter contato com a nossa pele e a nossa pele consegue absorver essa água do chuveiro, o ar ambiente que nós respiramos, né? Que vai agregar normalmente oxigênio, né? Oxigênio, nitrogênio, tem uma composição de gases, né? São todos os tijolinhos que a gente vai utilizar para fabricar as nossas células pelos próximos 3 a 7 anos. Quanto for melhor a qualidade desse material de construção, maior a capacidade, a proporção da gente fabricar células saudáveis, né? E essas células saudáveis têm um tempo de vida, de durabilidade, 3 a 7 anos. Então você vai ter contato com um alimento que seja geneticamente compatível, um cosmético, um produto de limpeza, de higiene pessoal, tudo aquilo que tem contato com a tua pele. Isso aqui vai cair na corrente sanguínea. O shampoo que eu uso vai cair na corrente sanguínea? Vai cair. Tem a absorção, nossa pele é cheia de vasos sanguíneos e linfáticos, então ele também, além de ser um órgão excretor, ele é um órgão absortor, ele consegue absorver também. Ainda bem que a gente tem a nossa barreira cutânea que vai filtrar, né, aquilo que é do bem e que é do mal. Dentro da nossa barreira cutânea nós temos as nossas células apresentadoras de antígeno, a gente tem os nossos soldadinhos de defesa que fazem parte do nosso sistema linfóide para detectar se aquilo que a gente está passando na pele, inalando, comendo, respirando, é algo que vai ser estrutural, benéfico para o nosso corpo ou se não. Quanto mais limpo está o nosso terreno biológico, quanto mais só substâncias substâncias orgânicas compatíveis com a gente, o nosso corpo fica mais fácil da gente discernir pequenas toxinas presentes nesse terreno biológico. Então, quanto mais limpo o nosso terreno biológico, quanto mais geneticamente compatíveis os alimentos, a qualidade da água, melhor a nossa quantidade de nutrientes, hormônios, vitaminas, minerais, menor a nossa carga tóxica e menor a chance das nossas células serem formadas por material não compatível. O problema é que hoje o homem do mundo moderno está presente, está tendo contato com muitos poluentes ambientais, né? Isso é um desafio da humanidade, né? Então, só o ar atmosférico que a gente respira são 35 bilhões de poluentes ambientais
lançados na atmosfera ano? Será que a gente geneticamente é compatível com esse ar que a gente respira? Qual será o esforço que o nosso pulmão, nossos vasos linfáticos, nosso fígado faz para poder desse ar atmosférico que nós estamos recebendo, poder filtrar e absorver somente os nutrientes, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e jogar e eliminar todos esses componentes tóxicos ambientais, cádmio, berílio, chumbo, mercúrio, tudo está presente no ar atmosférico. Como que está a nossa capacidade de eliminar essas exotoxinas do ar, né? A água que a gente bebe, a água deveria ser uma água de manancial. Qual que é a diferença da água de manancial da água de reuso? A água de manancial, ela vem da evaporação das águas dos rios, dos mares, dos oceanos. Então, era feito praticamente uma água destilada, né? Que ela vai para as nuvens, aí ocorre a condensação, depois a chuva, e aí ela teoricamente deveria cair sobre as montanhas límpidas, né? Sem agrotóxicos, sem defensivos agrícolas, ser filtrado pela terra, pela montanha e descer na cachoeira e a gente ingerir essa água, composta somente de água e sais minerais, sem defensivos agrícolas, agrotóxicos, corantes. Essa realidade que a gente tem, infelizmente, a gente acaba ingerindo água de reuso, né? Que é a água da estação de tratamento de água, dos nossos esgotos, que chegam na estação de tratamento de água e que então sofrem um processo de purificação através da decantação de macromoléculas, acrescenta cloro, flúor e transforma a água em uma água límpida, clara, insípida, incolor e inodora. Mas será que ela é livre de poluentes ambientais? Será que ela é livre de hormônios, de estrogênios, de antibióticos, anti-inflamatórios? É bem complicado a gente pensar nisso. O problema é que essa água a gente bebe, a gente cozinha nossos alimentos, a gente toma banho, a gente deixa em contato com a nossa pele, a gente utiliza no nosso cosmético, produto de limpeza, higiene pessoal, para compor os nossos 70% a 90% da água corporal. Será que essa água vai transformar o nosso aquário num aquário límpido? Né? Esse é o nosso desafio. E além de tudo, a gente tem que entender que existe uma individualidade metabólica, né? Para cada pessoa existe algo que pode ser compatível, pode ser geneticamente compatível, e para outra pessoa essa mesma substância pode ser altamente incompatível. Não existe o certo e o errado, né? Acabei de atender uma paciente com que uma das cargas tóxicas do corpo para ela é a cafeína. Né? Quantos por cento da população mundial café é benéfico à saúde? 99,99% da população mundial cafeína faz bem, né? A pessoa tá meio cansada, né? A xantina oxidase é uma bomba de membrana celular que acelera as trocas celulares, sai toxina, entra vitamina. Então, quando a gente bebe café, chá preto, chá mate, né? Ginseng, essas plantas orientais, elas têm cafeína e auxilia a aceleração de bomba de membrana, sai mais toxina, entra mais nutriente, dá uma acelerada no metabolismo. Mas existem pessoas que são geneticamente incompatíveis à cafeína, que nascem com menos receptores de xantina oxidase, né? Deficiência de xantina oxidase, que geneticamente não deveriam beber café, guaraná, chá preto, chá mate, ginseng, tudo que falam pra gente que faz bem, para essas pessoas faz mal. Olha que interessante. E isso, ao invés de estimular a metabolômica do paciente, sabe o que isso causa? Causa uma interrupção do fornecimento elétrico de ATP e de energia para a célula apaga, né? Porque você está tentando acelerar algo que já não está acima do seu controle, né? Ou que nem eu expliquei, você está abastecendo um carro que é a gasolina com óleo diesel, aquilo que não é compatível com a pessoa. Então, olha quantos detalhes, né? Às vezes o que faz bem para uma população mundial inteira, para uma pessoa, aquilo lá é a toxina mais tóxica para o corpo dela. Então, existem pessoas geneticamente incompatíveis à cafeína? Sim. Existem pessoas geneticamente incompatíveis ao brócolis,
ao couve-flor, ao alho, à cebola, sim, as crucíferas, fontes de indol 3-carbinol, sim, tem pessoas que são altamente incompatíveis. Isso pode gerar das mais diversas alterações, desde alterações da imunidade, então as inflamações de repetição, infecções de repetição, baixa imunidade. Também pode gerar alterações neurocomportamentais, pode gerar deficiência hormonal, né? Então, olha quanta coisa que você pode gerar de você ter contato com uma substância que não é geneticamente compatível. E aquilo que eu falo, imagina que algo que é geneticamente compatível é um tijolo, serve de fonte estrutural para o seu corpo, né? Todas as nossas células, todos os nossos órgãos são formados por células. As células precisam de substâncias estruturais para fazer a parede celular, né? E se você, em vez de dar um tijolo para o seu corpo, você dá um papel higiênico amassado com um pedaço de latinha, que o lá tampa o buraco do tijolo, mas não é algo selfie, algo estrutural, algo que o seu corpo lê como algo que vai construir. E se você oferece essa substância, que às vezes até é do bem, mas que para o corpo da pessoa não é reconhecido como algo estrutural, isso vai gerar o quê? A formação de células não self, né? E isso vai fazer com que? Com que a pessoa tenha um processo de produção de células catabólicas, de células que não estão preparadas para serem estruturais, né? A oxigenar, nutrir, detoxificar e compor a nossa matriz, o nosso terreno biológico, que aquilo lá ele acaba atrapalhando todo um sistema, né? Então, o papel do nosso sistema imunológico é ir lá e remover essas células que são estruturalmente, né, tortas. E como que o nosso corpo sabe que uma célula ela é uma célula benéfica, uma célula estruturalmente saudável e uma célula ela não é estruturalmente saudável? Então, para a célula poder ser estruturalmente saudável, ela tem que ter 5 parâmetros, né? Ela tem que ter a capacidade de se manter num ambiente rico em oxigênio. Então, células saudáveis vivem num ambiente rico em oxigênio, né? 92, 95, 98% de oxigênio, essas células elas ficam muito felizes. As células saudáveis, elas morrem em ambiente ácido. Isso é uma célula saudável, tá? Células saudáveis, elas necessitam de ATP, de energia mitocondrial, de calor. Então, se a gente for usar um voltímetro, né, dentro de uma célula saudável, ele vai ter, esse voltímetro vai estar entre menos 20 e menos 100 miliamperes, né? Então, ela vai ter uma energia mitocondrial, falo que é igual uma lampadinha de árvore de Natal. Então, uma célula saudável, ela tem vida, ela tem ATP, tem energia, tem calor, né? Na lei da física, nada se cria, tudo se transforma, energia térmica, energia mecânica, energia cinética, energia elétrica. Então, célula saudável, taxa de oxigenação entre 92, 95 até 100%, energia mitocondrial de menos 20 a menos 100 miliamperes, pH, tá? Uma célula saudável, ela consegue se manter num pH alcalino, 7,35, 7,45, isso é um requisito saudável, né? Para uma célula ser considerada saudável pelo nosso sistema imunológico, né? Outro requisito é uma célula ter dentro do seu intracelular uma quantidade maior de nutrientes e uma quantidade mínima de toxinas. Aí as células do sistema imunológico vão passar em revista a troca e falar, nossa, igual eu falo que nosso sistema imunológico tem aquele aparelhinho que chama voltímetro, para você ver a voltagem da tomada, né? Então vai passando na célula, fala, bzz, 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 nossa, está boa, está boa, está boa, né? Quando o nosso sistema imunológico encontra uma célula com baixa oxigenação, tá? Com baixa energia mitocondrial, né? Ela tem menos ATP, menos energia, coloca o voltímetro, né? A energia mitocondrial tá lá embaixo, né? As bombas de membrana não estão circulando direito, não tá tendo cytoxina, intravitamina, se ela tá em pH ácido, né? Tem uma quantidade baixa de nutriente, uma quantidade grande de toxinas, o que a nossa célula do sistema imunológico faz? Zoom, né? Vai lá e vai remover
essa célula como uma célula não serve, uma célula potencialmente doente, potencialmente oncológica. Ou seja, o que faz o nosso corpo discernir uma célula saudável doente, então também, além da parte estrutural, a parte funcional da célula, sim, e para que eu possa ter tanto o fornecimento da parte nutricional quanto funcional, vai depender daquilo que eu estou oferecendo dia a dia para o meu corpo? Sim. Então, pensar que para cada corpo eu tenho uma qualidade de água, de alimentos, aquilo lá vai passar pelos nossos filtros, fígado, rim, intestino, pulmão, pele e linfáticos, né? Vai virar nosso sangue arterial aqui, né? Vai passar pela água do nosso corpo, vai conseguir oxigenar, nutrir, destoxificar, alcalinizar e manter todas as nossas celulinhas do seu corpo, do nosso corpo, dentro dessa faixa de normalidade, que é a hormese do nosso corpo. Olha que bacana, né? Se mantendo nessa faixa de normalidade, que é a normalidade que o nosso corpo entende como saudável, né? E só que a gente não consegue se manter só parado, estanque. Hoje o mundo moderno, ele requer que a gente tenha uma reserva metabólica. A gente não pode ser normal hoje. O estilo de vida que a gente vive, a gente fala que se os nossos avós, os nossos bisavós vissem o estilo de vida, a gente vai falar para você, Vitória, como que eu sei que as minhas células são saudáveis. Eu vou te dar a dica. Isso é muito bacana, tá? A live de hoje é justamente sobre você ter a capacidade de detectar como que está o estado metabólico do teu corpo através dos sinais que eu vou ensinar para você hoje. Olha só que bacana, né? Só que a gente não pode ter a reserva metabólica só para o nosso dia a dia. É igual você sair para fazer uma viagem e abastecer o seu tanque exatamente para aquilo que você vai gastar. E se te pegar trânsito no meio do caminho, se tiver um congestionamento, né? Se o dia estiver mais quente, se a estrada não estiver tão boa, às vezes sem querer você vai ter que passar por uma outra rota e você vai gastar mais combustível do que você tinha planejado. Isso a gente chama de sorte, sorte é estar preparado. Então, se você tem uma reserva metabólica de oxigênio, reserva metabólica de ATP, de energia, de calor no seu corpo, uma reserva metabólica da capacidade de manter o seu pH, a sua acidez do corpo mais alcalino, né, que a gente chama de sistema tampão, né, que é a capacidade de normalizar o nível de acidez do seu corpo. Se você tem uma reserva aumentada de nutrientes, uma reserva pequena de toxinas, quando você passa por uma intempérie, o que vai acontecer? Nessa intempérie, vai acontecer que a carga tóxica vai aumentar um pouquinho, a quantidade de nutrientes diminui um pouquinho, e o que acontece? Nada, você consegue passar por essa situação problema sem ter o que a gente chama de estresse oxidativo, que é uma taxa de enferrujamento maior do que a taxa de desenferrujamento, né? Então tem muitas pessoas que a gente atendeu aí nesses 2 anos que passou por um processo de infecção e nem sabia que tinha passado pelo processo de infecção. Por quê? Porque essa carga tóxica que recebeu foi só um pouquinho em relação ao terreno biológico, a quantidade de nutrientes estava alta, aquilo lá não abalou, não teve sintoma nenhum, então passou pela guerra de salto alto. Agora, se a gente não trata, não detecta esses fatores epigenéticos do adoecimento, como que está a água do teu aquário, o terreno biológico, e sem querer você acha que o melhor para você é tomar café, para poder ter alta performance, ou tem pacientes também que para eles têm dificuldade de transformar metanol em etanol, então não pode fazer dieta cetogênica, não pode fazer exercícios aeróbicos, né? Não pode, por quê? Porque tem a deficiência de eliminar corpos cetônicos. São peculiaridades metabólicas. A pessoa que tem um perfil genético desse vai lá e se mata de fazer academia 5 vezes por semana, ou faz atividades físicas aeróbicas,
né? E ingere alimentos que têm uma transformação alcoólica, o que está fazendo? Está fazendo o que? Politicamente correto, mas não é geneticamente compatível. Olha só que interessante. Então, o nosso foco é o quê? É poder adaptar, ver como que a gente tem que fazer nosso estilo de vida para que a gente consiga transformar o nosso aquário num aquário com uma melhor reserva metabólica possível, né, para o nosso corpo, para que a gente tenha saúde. E qual que é essa quantidade de nutrientes, vitaminas, minerais que o nosso corpo precisa? A coisa que o nosso corpo mais precisa é proteína para formar as células, para formar os nossos órgãos, né? Os aminoácidos são moléculas estruturais, então a gente precisa de 22 aminoácidos essenciais. São aqueles que, se a gente não ingerir, não inalar, não passar, esses aminoácidos você não consegue fabricar para a construção das suas células, dos seus órgãos, dos seus sistemas. E a gente precisa principalmente de água e sais minerais. O nosso corpo é formado predominantemente de carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Então depende do ar que a gente respira, da água que a gente ingere e alguns oligoelementos. Então, o nosso corpo depende de cloro, magnésio, cromo, iodo, cobalto, fósforo, zinco, molibdênio, selênio, cobre, manganês, potássio, cálcio, flúor e sódio. Nossa, mas falaram para mim que cloro faz mal para a saúde. Depende, nosso corpo precisa de 0,17% de cloro, né? Para a gente poder fazer as bombas de sódio, potássio, cálcio, magnésio, as bombas de membrana. Então, nem ao céu nem à terra. Nossa, falaram que flúor faz mal para a saúde. Nosso corpo precisa de 0,00001% de flúor em relação à nossa proporção corporal total. Até isso, ele é nutriente. Acima disso, ele é toxina. Por quê? Porque o excesso de um mineral vai inibir, vai competir com outro mineral, fazendo com que o outro mineral não deve ser absorvido. Então, Bia, você está perguntando o que devo olhar nos meus cosméticos? Justamente é isso, a gente tem que alertar. Por quê? Porque a principal fonte de fornecimento de água e minerais hoje são os cosméticos, né? E os cosméticos, eles são hoje fabricados por quê? Por restos de alimentos, né, da indústria alimentícia. Então, cascas, fibras, bagaços, cascas de frutas, cascas de grãos, verduras cruas que são triturados, clarificados e vendidos para indústrias, né, de cosméticos, de suplemento, né, para fazer as bases, né? Então, o que você tem que ver se realmente dentro dessas bases elas são que neutralizadas. A coisa mais importante, se não vai alterar o seu pH da sua pele, tá? Porque a maior barreira do nosso corpo é a nossa barreira pele, cabelo, unha, pulmão, né? A superfície de absorção da nossa pele é 32 metros quadrados. Superfície de absorção do cabelo e couro cabeludo é 100 metros quadrados. Superfície de absorção do pulmão é 1000 metros quadrados. Né? Versus 3 a 12 metros quadrados de superfície de absorção do nosso tubo digestório, frente hoje aos problemas de disbiose, Liga síndrome, né? Então, a nossa pele, se ela tá dentro do equilíbrio ácido básico, né, com pH 4,5 e 5,5, ela vai fazer uma compatibilidade com o pH sanguíneo, 7,35, 7,45, e ela vai funcionar como uma barreira mesmo, igual um pelinho de um gato, né? Que ele está fechadinho, então as exotoxinas do ambiente não conseguem penetrar nos vasos sanguíneos e linfáticos e não serem absorvidos. Agora, se esses cosméticos eles promoverem uma acidificação ou uma alcalinização da tua pele, né, eles vão transformar a sua pele igual a pele de um gato arrepiado, assim, tá? Vai abrir barreira cutânea. E aí, o que vai acontecer com você? Você vai virar um homem de ferro. Todas as exotoxinas do ambiente em que nós estamos vivendo, vai fazer assim, ó, né? E vai começar a grudar, você vai aumentar a captação de poluentes ambientais quando você usa um dermocosmético não neutralizado, não epigenético, em até 400%. Isso é muito sério, né? Então, falar que a gente vai conseguir nunca mais ter contato com exotoxinas, o nosso ar que a gente vai respirar é perfeito, lindo, maravilhoso, a água que a gente vai beber, não, a gente tem que pensar em manter as nossas barreiras blindadas.
E uma das principais fontes de blindar as nossas barreiras é através dos dermocosméticos. Só que eles têm que ajudar a formar o manto hidrolipídico e manter o nosso pH neutralizado. Agora, se você usa um dermocosmético que vai remover o seu manto hidrolipídico e vai alterar o pH da tua pele, abrindo barreira cutânea, ele está te ajudando ou está te atrapalhando? Ele está auxiliando você a captar 400% mais as exotoxinas do ambiente. E esse ambiente aqui, ele tem que se manter assim, água e minerais. Para quê? Para que toda a nossa metabolômica possa acontecer de maneira perfeita, né? O que a gente tem que entender? Que o nosso corpo, para poder funcionar, ter a produção de novas células, a eliminação de células mortas antigas por apoptose, essa renovação celular, ela precisa de um movimento. As células nascem, crescem, morrem, nascem, crescem, morrem. Então, quem vai fazer esse check-up para que células oncogênicas não permaneçam no nosso corpo é o sistema neuroendócrino imunológico, a parte elétrica do nosso corpo. Então, toda a parte imunogênica do nosso corpo está intimamente relacionado à parte elétrica do nosso corpo. Então, o funcionamento do eletroencefalograma, eletrocardiograma, o impulso elétrico, as bombas de membrana. Quanto melhor o estado de condutibilidade elétrica do nosso corpo, maior a varredura do nosso corpo 10 vezes por minuto, da ponta da cabeça à ponta do pé, para verificar se não existem células que estão com menos oxigenação, menos circulação, pH mais ácido, uma quantidade maior de toxinas, uma quantidade diminuída de nutrientes, e essas células elas se tornam o quê? Potencialmente oncogênicas. Então, quando a célula começa a ter uma quantidade maior de toxinas do que de nutrientes, o que acontece? Ela tem que aumentar a superfície de absorção dela para tentar fazer as trocas, né? Para tentar eliminar mais toxinas e absorver mais nutrientes, tudo por conta do terreno biológico. E aí isso vai fazendo as tumorações benignas e depois a tumoração maligna. A gente vai falar bastante disso. Pode fazer o ring test no lugar do tumor para ver se é maligno ou benigno? É uma técnica sim, Rômulo, só que isso é muito utilizado principalmente na medicina oriental, né? O curso do Bidort, ele ensina muito isso, né? A utilização, usa uma varinha de cobre para apontar a lesão do tumor. Quem está testando faz o ring test, uma terceira pessoa faz o esforço muscular para detectar se aquela lesão ela é compatível ou incompatível. Então faz parte sim do Rômulo da técnica do ring test. Mas é interessante a gente entender que para que ocorra uma permanência de célula oncológica no corpo, eu tenho que ter uma falha nesse sistema elétrico do nosso corpo. O sistema imunológico ele faz parte do nosso sistema bioelétrico, neuroendócrino imunológico. Então, para que o nosso sistema imunológico possa fazer essa varredura contínua, 10 vezes por minuto, da ponta do pé, da ponta da cabeça, né? Vai fazer o quê? Eu preciso lembrar que para poder chegar sangue, né? Artéria, veia, linfático, nervos, 4 andam juntos, né? Então, para irrigar, nutrir, oxigenar e inervar o nosso corpo da ponta da cabeça à ponta do pé, a minha condutibilidade elétrica, a minha vascularização, circulação, meu retorno venoso tem que andar com maior facilidade por esse terreno biológico, né? Então, quanto mais límpido tá aqui o meu aquário, só com água, carbono, hidrogênio, oxigênio, esses oligoelementos, a condutibilidade elétrica ela fica otimizada, a circulação, oxigenação, nutrição e a varredura desse terreno para detecção de células potencialmente doentes é mais eficaz, eficiente, excelente. Quanto mais limpo o meu terreno biológico, se a minha casa está bem limpa, se aparecer alguma sujeirinha, fica bem fácil de eu detectar. Agora, se eu começo a mudar essa proporção, né, de componentes orgânicos, componentes selfies, com componentes não compatíveis comigo. Então, nosso aquário está assim, lindo, maravilhoso. De repente, eu sem querer, eu começo a ter contato com uma substância que eu acho que é do bem, né? Você acha que esse acúmulo de toxinas, de substâncias que são não selfie, que são incompatíveis, você já apresenta logo no começo?
Não, tudo que é incompatível com você, seu corpo não consegue metabolizar e excretar. Então é igual um barril que vai aumentando progressivamente, vai acumulando progressivamente essa carga tóxica, até que de repente, ó, a última gota que faz o teu copo transbordar. É igual você encher um copo de água com açúcar ou sal e vai tentando diluir. O que vai acontecendo devagarzinho? Chega uma hora que não dissolve mais, turva a água, né? Então esse processo, tem paciente que fala assim, então, mas por que eu adoeci de repente? Né? Na verdade, o processo de adoecimento, o fator causal que começou a sujar esse terreno biológico, ele já estava presente aí desde o início. Às vezes nasceu, estava dentro da barriga da mãe já. A mãe era compatível com certo alimento, mas a criança não era compatível com certo alimento, né? E aí o que acontece? A criança começa a ser intoxicada dentro do intrauterino. A Daiane perguntando, né? A B12 no sangue, medido 118, né? Pode fazer uso de metilcobalamina, Daiane? Imagina você tentar detectar, colher uma amostra de sangue aqui, ó, nessa superfície do aquário aqui. Se você olhar essa superfície do aquário aqui, é onde vai colher a amostra de sangue. Você vai olhar aqui, vai ter metilcobalamina, vai estar saudável, tá? Agora, será que ela está conseguindo chegar aqui no intracelular? A gente vê que muitas vezes as falhas metabólicas, as carências nutricionais, não são por falta de ingesta, de fornecimento desses nutrientes, mas sim pelo estado do terreno biológico, que durante a passagem dessas vitaminas para esses vasos sanguíneos e linfáticos, da ponta da cabeça à ponta do pé, todas essas exotoxinas presentes vão consumir essa cobalamina, tá? Sabia que a cobalamina é excelente antioxidante? Então, quando você fornece cobalamina para esse aquário aqui, ó, essas celulinhas aqui embaixo, elas vão receber a sua metilcobalamina ou a sua cobalamina. Quando você começa a oferecer para esse aquário aqui, quanto que vai ser ter de perda no meio do caminho? Porque essa cobalamina começou a ser utilizada para limpar o aquário. 50%, 60%, tá? Um terreno biológico sujo, em média 3% de aproveitamento daquilo que está circulando no sangue chega na célula. Então, esse é o grande problema. Se a gente ficar mensurando só o que está passeando no sangue e não se preocupar como que está o nosso terreno biológico, fundo, pensar que o sangue é uma amostra dessa partezinha de cima da água aqui. Ela vai refletir o intracelular que está dentro da célula. É isso que faz a célula ficar oncogênica, não é o que está passeando no sangue, é o que está no intracelular, é o que está chegando lá dentro, né? Álcool é compatível para todo mundo? Não, existem pessoas que são compatíveis com álcool. Aliás, quando a gente faz jejum, o que a gente produz? Corpos cetônicos, OH, álcool, né? Nosso corpo produz álcool, tá? Então, se a gente fosse incompatível com álcool, ninguém poderia fazer jejum. Aí, Deus ia ser padrasto, não ia ser pai, porque teria que colocar desde o Polo Norte até o Polo Sul, geladeira, frigobar, né? Depósito de material de mantimento, porque ninguém poderia ter privação de comida. Então, uma das maneiras da gente armazenar energia no nosso corpo, né? A reserva metabólica, dentro do nosso adipócito, a gente tem triglicérides, tá? Triglicérides. Então, a gente tem uma molécula de glicerol, que é um álcool, com 3 moléculas de ácido graxo livre. Isso é um triglicéride, tá? Isso aqui é o que é a nossa reserva energética do nosso corpo. Então, nosso corpo foi criado para metabolizar álcool. Então, quem que faz a metabolização do álcool é a ciclooxigenase do fígado. Agora, existem pessoas geneticamente que possuem menos quantidade de ciclooxigenase hepática. Então, na verdade, elas podem fazer toda a metabolômica, a conversão, a digestão dos alimentos, mas são pessoas que não suportam tanto o período de jejum e não suportam também a ingesta de bebidas alcoólicas, tá? Então, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Transgênico, mesma coisa, Fernanda. O transgênico é o seguinte: imagina que se dentro das minhas 7 a 10 gerações passadas, todos os meus antecedentes comeram milho, tá? E ninguém morreu até hoje porque eu consegui sobreviver, senão não teria sobrevivido, né? Então, se é um alimento geneticamente compatível, mesmo sendo transgênico, o nosso sistema imunológico consegue excluir aquelas proteínas
com uma sequência não selfie e conseguem absorver só aquilo que é compatível. Agora, o grande problema é você comer um transgênico de algo que você não é compatível. Por exemplo, eu não sou compatível geneticamente ao arroz, tá? Então, meu corpo não sabe discernir o que é arsênico e o que é amido do arroz. Mesmo o arroz que não seja transgênico, meu corpo acumula arsênico. Por quê? Porque geneticamente não tem no meu DNA como metabolizar arroz. Minha origem antroposófica é na Polônia, então originalmente na Polônia não tem arroz, né? Por isso que a gente tem que estudar a nossa árvore genealógica, porque a fruta não cai longe do pé, né? Para saber os maiores povos que têm maior longevidade, maior qualidade de vida e menor taxa oncogênica é que faz a dieta arquetípica genética. Por exemplo, os gregos. Os gregos comem alimentação grega, não é verdade? E eles moram na Grécia há quantos anos? 7.000 anos, né? Lá já tem 50 e quantas gerações, né? Quantas gerações são gregos mesmo? Por isso que a alimentação deles é considerada uma das mais saudáveis e longevas do mundo, porque ela é antroposófica, ela é 100% compatível com o povo grego. Eu, com ascendência polonesa, vou resolver fazer uma dieta grega, vou ter longevidade? Provavelmente não. Porque 100% alimentação grega vai ser compatível com uma polonesa? Não, tá? Então, exatamente isso com a botânica e que com os animais acontece com a raça humana. Qual é o melhor adubo para a hortênsia? A hortênsia tem que estar morando em Campos do Jordão, em países em clima frio e úmido, com adubo específico para ela. Se eu quiser pegar a hortênsia, levar ela para a praia e dar adubo de coqueiro, ela vai ficar doente. Né? Assim como o animal, eu pego o urso polar tem que comer salmão, tem que comer pescado, foca, leão marinho, né? E eu trago ele aqui para um país tropical, dou alface para ele comer. O urso polar vai ficar saudável? Não, vai adoecer, vai ter lesões oncogênicas, né? Então, entender dentro da antroposofia, da sua epigenética, epigenômica, aquilo que é compatível com você, aquilo que para você, seu corpo pode utilizar como tijolo estrutural, né? Para formar todos os órgãos do seu corpo por 3 a 7 anos, aquilo que seu corpo não reconhece como algo estrutural. Isso vai ser acumulado e, em vez de ser estrutural, vai começar a sujar o seu terreno biológico, vai começar a entupir receptores de hormônios, vitaminas e minerais. E aí, o que vai acontecer com o corpo numa situação dessa? Inicialmente, qual que é o sintoma do paciente? Tô cansado, tô sem energia. Então, quem que perguntou para mim, como que eu vou saber se o meu cosmético é compatível? Depois que você passa ele, como que é o seu grau de energia? Você termina de tomar seu banho, você sai revigorado, você sai tão cansado que você precisa dormir. Depois que você bebe uma água, bebe alguma substância líquida, como que é o seu grau de energia? Você, uau, agora eu vou correr uma maratona. Ou você se sente cansado, nossa, parece que eu bebi essa água e não matei minha sede. Continuo com sede, nossa, deu um peso na minha barriga. Será que essa água te forneceu H2O, nitrogênio, oxigênio, né? Ou te forneceu glifosato, mercúrio, chumbo, cloro, flúor, alumínio, arsênico, né? Tem que avaliar. Nosso corpo é orgânico, não é metálico, a gente não é um robô. Então, nós temos que fornecer para o nosso corpo componentes orgânicos. Eu tomei um banho. Se eu não testo os meus cosméticos, meus produtos de limpeza, de higiene pessoal, cada banho eu posso ser submetida a 475 substâncias químicas que eu tô passando no corpo, tô junto com a água que aumenta a superfície de absorção no meu cabelo, na minha pele e inalo ainda. 1.132 metros quadrados de superfície de absorção. Se eu saio do banho e saio cansado, peraí, algum cosmético eu estou usando que está mais fornecendo metal tóxico para o meu corpo do que nutriente, mas está me fornecendo toxina do que ajudando a destoxificar. Tá? Então, tudo isso a gente tem que fazer um monitoramento sistemático, igual a Ingrid está falando, bons filtros e sempre testar, porque a água ela é sazonal, de acordo com o índice pluviométrico, a estação de tratamento de água vai entregar água com uma taxa de cloretação, de fluoretação, então às vezes a água o filtro suporta, às vezes a água o filtro não vai suportar.
tá? Então, olha só, olha quantos fatores oncogênicos aqui. Então, a grande importância da gente dentro do tratamento oncológico, de sim fazer todo o tratamento possível, né, para tratar e remover aquela lesão que já foi detectada, é principalmente você analisar o terreno biológico. Terreno biológico da pessoa, porque quanto menor a taxa de energia que a pessoa tem, menor a taxa do sistema imunológico de fazer a varredura de novas células com potencial oncogênico. Então, além de você tratar aquele tumor que está presente com todos os recursos que a medicina nos dá, é a gente cortar a fabriquinha tumoral. Aquilo que faz o nosso terreno biológico ficar suscetível às células oncogênicas. Imagina como que o meu sistema imunológico vai conseguir detectar aqui aquilo que é célula normal e o que é célula oncogênica. Imagina, quanto mais sujo está o meu aquário, mais difícil fica para o meu sistema imunológico reconhecer aquilo que é self e o que é não self. Aí eu costumo falar, começa a escapar dessas 200 mil células produzidas, 20 a 200 mil células produzidas por dia com potencial oncogênico, quanto mais sujo o meu terreno biológico, ele não dá conta. Ele começa a deixar passar células potencialmente oncogênicas. E quais são as 5 características de uma célula oncogênica? Uma célula potencialmente cancerígena, isso é super importante vocês saberem. Célula doente, ela pode suportar um ambiente pobre em oxigênio. Célula doente, célula oncogênica, ela resiste a ambiente com hipóxia, com uma taxa de oxigenação baixa. Célula saudável não resiste a ambiente com baixa oxigenação, tá? Outra coisa, célula doente tem baixa quantidade de ATP, de mitocôndria, né? Ela tem baixa energia mitocondrial, tá? Célula doente resiste a um pH ácido, ela sobrevive em pH ácido, ela consegue sobreviver em pH ácido, célula normal não consegue. Então, qual o terreno biológico suscetível para uma célula oncogênica conseguir sobreviver? Falta de oxigenação, um pH ácido, falta de circulação de energia, tá? Célula doente, célula oncogênica tem uma quantidade baixa de nutrientes e uma quantidade alta de toxinas, de metais, tá? Então essas são as 5 características de uma célula doente. Aí ela vai fazer o que? Ela vai tentar sobreviver, ela vai tentar aumentar a superfície de absorção para tentar eliminar a toxina, absorver mais oxigênio e nutrientes e vai virar uma tumoração benigna. E depois ela vai virar uma tumoração maligna. Então, o terreno biológico propício é que vai permitir que uma célula oncogênica permaneça no nosso terreno biológico. Então, tratar sim a lesão oncogênica, o câncer presente, o tumor presente, sim, mas adicionar a investigação diagnóstica do paciente que foi detectada uma tumoração ou benigna ou maligna, uma análise bioquímica ou toxicológica do terreno. O que está fazendo com que o corpo do paciente deixe escapar do sistema imunológico essas células doentes? Essas células doentes, elas têm que ser detectadas e removidas pelo meu sistema imunológico. Elas estão dia a dia eliminadas. E qual que é o período que a gente faz mais isso? Durante o sono reparador. Lembra que eu falei que quando a gente dorme, a gente faz a reforma da Disney, né? A gente tem o nosso sistema imunológico que lá está no baço, no fígado, nos linfonodos, no timo, nas placas de Peyer, no apêndice, na medula óssea. O sangue vai passando pelos nossos filtros, vai eliminando todas aquelas células potencialmente contaminadas e vai depois reconstruindo tudo aquilo que precisa ser reconstruído. E já vão fazendo uma lista de material de construção ali, ó, para que você no outro dia acorde com vontade de comer tal coisa, né? Porque as vontades que a gente tem são as nossas necessidades metabólicas diárias. Também são sazonais, tá? Ó, bem legal, Ana Lúcia, você pode fazer o teste do pH da urina e da saliva, tá? pH da saliva tem que ser 6, tá? pH da urina tem que ser 6.
Se começa a ficar muito ácido, tá? Nosso corpo, né, o equilíbrio ácido básico do nosso corpo, ele é sistêmico, tá? Então, quando o órgão começa a se tornar ácido, todo o corpo começa a se tornar ácido. Então, você vai detectar o quê? Quais as toxinas provavelmente hidrossolúveis que você está tendo contato, né? Essas toxinas podem ser, por exemplo, arsênico, está presente em água, em pescado, cascas, fibras, bagaços, cascas de frutas, cascas de grãos, verduras cruas, tá? Podem estar o cloro, o flúor da água, tudo isso pode alterar o pH da bexiga. Se você não fizer uma detecção, uma remoção rápida desse fator de adoecimento, você começa a causar uma descompensação de todo o pH, todo o nível de acidez de todo o corpo. E aí o que acontece? O sangue ele perde a capacidade da hormese de manter o pH 7,35, 7,45 e começa algumas células oncológicas a sobreviver em meio ácido. E aí o sistema imunológico vai ficando cada vez mais lento, porque essa velocidade de limpeza do terreno biológico, né, que é feito pelo neuroendócrino imunológico, vai depender da quantidade de toxinas. Quanto mais limpo o meu terreno biológico, mais fácil do meu sistema imunológico fazer varredura e eliminar essas células potencialmente oncogênicas. Já num terreno mais sujo assim, não consegue eliminar 100%. Nesse aqui, então, cada vez mais difícil, tá? E esses fatores ambientais, eles podem estar presentes nas coisas mais, né, infortúnias, que nem eu falei, o café, o arroz, o brócolis, né, frutas vermelhas, as verduras, tudo aquilo que para você não gera energia ATP, o que é benéfico para a sua saúde? Aquilo que vira ATP, energia. Nós precisamos, para ter imunidade, para o nosso cérebro funcionar, para o nosso sistema imunológico funcionar, para o nosso sistema hormonal funcionar, a gente precisa de ATP, energia. Então, o nosso sistema imunológico vem da energia do nosso corpo. Por isso que tem que ter o estímulo neural, eletroencefalograma, eletrocardiograma, não só molécula, né? E essa energia ela pode vir tanto da metabolização dos alimentos de ATP, por isso que é a caloria, né, dos alimentos gerados pelo alimento, quanto também da energia fotônica solar. Esses dias eu tenho falado bastante de tomar banho de sol e banho de lua, né? Por que o banho de lua? A lua, ela vem da reflexão da energia solar irradiada sobre a superfície lunar. Então, lá, o sol irradia na lua e encaminha os fótons para você captar através das suas palmas das mãos ali na lâmina lustra, auxiliando o fornecimento de ATP para o seu cromossoma, né? Porque muitas vezes o terreno biológico aqui, ó, tá tão sujo, né, que para a energia solar chegar aqui embaixo, a água tá turva, ela não vai conseguir alcançar ali, né? Muitas vezes por isso que os pacientes cursam com deficiência de vitamina D3. Puxa, mas eu tô tomando vitamina D3, a minha vitamina D3 ela não consegue subir nos meus exames de sangue porque ela não está conseguindo ser fotoativada. Para a vitamina D3 poder se transformar em 1,25 de hidroxicólicalciferol, eu preciso da fotoativação da energia solar, tomar sol, né? E se eu não ativar a minha vitamina D3, ela nada e morre na praia. Então, se o meu terreno biológico aqui está sujo, o que vai acontecer com a minha vitamina D3? Do jeito que entra, sai. Qual que é o jeito de eu conseguir blindar isso até eu limpar o meu terreno biológico? Receber um pouquinho de energia fotônica aqui, ó, através da lua, do sol aí, nas palmas das minhas mãos, aqui os nossos centros voltaicos do universo, fóton, para manter o nosso DNA antioxidado. Então, quando o terreno biológico está sujo, o que a gente tem que fazer? Blindar o nosso DNA, para que essa célula oncogênica, tudo bem, ela não tem problema, né? Porque um dia ela vai morrer, o problema é fazer transcrição e replicação. Eu tenho que impedir que a célula que está doente, que consegue viver num meio sem oxigênio, sem circulação, com pH ácido, sem nutriente, com muita toxina, é um alienígena. Eu falo que é aquele peixe que vive no lodo, tá? A gente tem que impedir que essa celulinha dê cria, né? Faça transcrição e replicação gênica. Como que eu faço? Eu tenho que blindar, eu tenho que neutralizar o DNA, o cromossomo, tem que adormecer o gene da doença, acordar o gene da saúde, para que as filhas, né, essas células não consigam fazer transcrição, replicação e elas não deixem descendentes,
né? Então elas morram no processo de apoptose. Esse é o grande desafio da oncogênese, né? As células oncogênicas, elas não entram em apoptose, elas saem dando cria, criando filhos, aí esses filhos não conseguem morrer. Então a fotoativação, a captação de energia fotônica para antioxidar, fornecer fótons para o nosso DNA, para o nosso cromossomo, mantendo só a expressão de genes da saúde, mantendo o nosso DNA antioxidado, adormecendo os genes da doença, é uma das ferramentas enquanto a gente está limpando o terreno biológico, que não é de uma hora para outra. Paciente oncológico tá assim, ó, terreno biológico sujo, anos para a gente conseguir transformar uma célula numa célula potencialmente oncogênica, não é assim de um dia para outro. Para limpar isso aqui também não é de um dia para o outro não, demoram anos, tá? E aí que a gente vai fazendo? Vai cortando o caminho. Eu preciso antioxidar o meu DNA, mandar energia ATP para minha célula. Por quê? Porque a gente tem as catalicidinas, gente. As catalicidinas, elas são o nosso sistema imunológico intracelular, tá? Só que elas dependem da fotoativação, da ATP, sol, energia. Então, se eu tiver as minhas catalicidinas lá através da irradiação da energia fotônica solar, gerando calor, ATP, energia, eu ativo o meu sistema imunológico intracelular para tentar já começar a combater esses radicais livres. Aí eu começo a combater os radicais livres de fora para dentro, detectando e excluindo essas fontes de exotoxina e já ativando o sistema intracelular através da fotoativação da vitamina D3 e ativação das catalicidinas, que são a nossa imunidade intracelular. Olha quanta coisa, né? Então, óleo de coco, Ingrid, vai depender, né? Se você for ingerir, se você for passar, né? Importante é o seguinte, que tenha uma taxa de absorção e a fotoativação. Ninguém se preocupa em fotoativar a vitamina D3. Eu falo que o processo tem que ser começo, meio e fim, né? Senão, ingestão de vitamina D3 nada, morre na praia. Se você não fizer a fotoativação. E a fotoativação, para você garantir que está sendo fotoativada, palmas das mãos e plantas dos pés, onde a gente tem a camada de lâmina lúcida, tá? A lâmina lúcida é uma camada a mais de células formadas por terminações nervosas livres que vão captar essa energia fotônica solar e mandar direto para o cromossomo da célula, tá? Na época que eu estava fazendo faculdade lá na Santa Casa, na década de 90, teve uma discussão entre o chefe da dermatologia e o chefe da endocrinologia. Porque o chefe da dermatologia falava, passa protetor solar, não pode tomar sol. E o chefe da endocrinologia, tem que tomar sol para ativar a vitamina D3. E os dois, um falava uma coisa e falava outra. Os dois resolveram resolver a situação publicando um trabalho científico. Olha que coisa linda. Então eles começaram a avaliar os pacientinhos lá do Hospital Dom Pedro, que são os velhinhos, né? Fazendo qual que era a irradiação mínima que era necessária para fazer fotoativação da vitamina D3 sem causar o fotodano solar, né? E viram que se os velhinhos lá tomassem 20 minutinhos de sol nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, protegendo o resto da superfície corporal para não ter câncer de pele e fotoenvelhecimento, que nem o chefe da dermato queria, era suficiente para ativar a vitamina D3. Então agradou a gregos e a troianos da mesma maneira, fazendo com que pudesse as pessoas se beneficiarem da exposição solar, o sol na medida certa, sem o excesso, né, da irradiação solar, causando, né, uma desnaturação, uma degeneração cutânea. Que coisa fantástica, né? Então, o horário, gente, perfeito, Luci. Ó, melhor horário para você tomar sol vai depender do movimento de rotação e translação da Terra. Isso aqui, ó, como se é quântico, eu ia falar disso agora, tá? Então, pensa que a Terra está o tempo todo girando. Então, a superfície, né, a irradiação do Sol, os 365 dias do ano muda, né? Quem que tem maior sabedoria para captar e saber qual é o melhor momento para você tomar o banho de sol, o banho de lua e captar energia fotônica através das suas palmas, das suas mãos? Os animaizinhos, tá? Observe quando seu gatinho, quando seu cachorrinho vai tomar sol, você vai lá tomar sol junto com ele. Ele saiu do sol, você sai do sol. Porque tanto o tempo quanto a exposição horária vai depender da latitude, da longitude, né? Do movimento de rotação, de translação. E aí, importante, além de você tomar o solzinho nas palmas das mãos, nas plantas dos pés, é você olhar para o sol, para a claridade, só bater o sol
irradiar o sol na superfície ocular. Só que o ângulo de reflexão aqui, ó, que a incidência da luz dia, noite reflete na sua íris, né, é captado pela sua pupila, isso vai fazer com que ocorra o quê? O seu ritmo circadiano. Isso vai chegar aqui na sua glândula pineal e a glândula pineal vai mandar fazer uma varredura do seu sistema imunológico em cada órgão do seu corpo de acordo com o horário do ritmo circadiano, né? Então, se a gente fizer essa varredura de células potencialmente oncológicas no horário correto, fica mais fácil, né? Eu vou querer limpar uma casa inteira, ou eu pego cada horário, eu pego um cômodo, fica muito mais fácil, eu faço um circuito, e aí eu vou mantendo a minha casa em ordem todos os dias. Olha só que bacana, né? Então, porque é importante você ter dia claro, noite escuro. Por que eu tô aqui na live? Que a minha pineal não ache que agora no meu triplo aquecedor, aqui ó, pulmão, pâncreas, bexiga, daqui a pouco, abre a porta, opa, caiu de novo, aí, né, vai ser horário daqui a pouco. Então, se eu não faço, não tenho esse contato, dia claro, noite escuro, tá? Por isso que justamente Hipócrates fazia o quê? Pegava os pacientes que estavam doentes e levavam para o solário, para eles poderem ter contato com o sol, né? Dia claro, noite escuro, dia os pacientes saem fora do hospital, noite os pacientes entram no hospital para respeitar a cronobiologia do nosso corpo. Cada horário do dia, uma varredora de células oncogênicas em determinadas áreas do corpo, gente. Olha que bacana, né? Então a gente tem que analisar tudo isso, tá? Como que a gente vai poder então fazer essa captação de energia fotônica solar? Como eu vou saber como que está o estado térmico do meu corpo, né? Hoje a gente tem aqui a termografia, né? Uma câmera tira foto da temperatura corporal. Então o nosso corpo ele tem que ter uma temperatura da ponta da cabeça à ponta do pé, juntando tudo 36 graus e meio, eu consegui manter a minha homeostase térmica. Quando começa a faltar a temperatura corporal, o que o nosso corpo vai fazer? Ele vai concentrar o calor onde é mais vital. Então ele começa a concentrar aqui da pineal até as adrenais, então da testa até a cintura. Ele vai fazer vasoconstrição na região do couro cabeludo, dos membros superiores, dos membros inferiores, que são órgãos menos vitais, para manter a temperatura corporal nos órgãos mais vitais. E aí essas áreas que deixam de ser oxigenadas, nutridas, detoxificadas, começam a ter acúmulo maior de células potencialmente oncogênicas. Por isso a importância de tomar sol, de fazer atividades físicas, de fazer escaldapé, de ativar a circulação periférica para que o nosso sangue possa ter a varredura dessas células potencialmente oncogênicas na curva de rio. Onde que gosta de guardar sujeira? Na curva de rio, né? Então a gente precisa fazer atividade física. A pessoa tem idade, deita e toma sol. Melhor método de ativar a circulação periférica em paciente de idade é fazer que nem Hipócrates fazia. Levavam as pessoas para tomar sol no solário. Deitadinha, deita, toma sol, se ativa a circulação da ponta do pé à ponta da cabeça. 10, 20 minutinhos, horário que o bichinho tá tomando sol, leva lá, na hora que o bichinho sai do sol, você sai e tira a pessoa do sol. Isso vai fazer uma varredura de todas as células potencialmente oncogênicas da ponta da cabeça à ponta do pé, fazendo com que o terreno biológico não seja mais suscetível à produção de novas células potencialmente oncogênicas. Então não é só tratar a lesão presente, é corrigir o terreno biológico para que o paciente não tenha próximas uma recidiva tumoral. E uma das ferramentas que a gente tem é isso, gente, né? A captação de energia fotônica solar, porque a gente tem que blindar o nosso DNA, nossa fabriquinha de tumor ali, ó, que pode fazer a multiplicação de células oncogênicas, é o nosso cromossomo. Então, se você mantiver ele antioxidado, o que vai acontecer? É um cala-boca nas células potencialmente oncogênicas, tanto que uma das técnicas que a gente usa para tratamentos oncológicos é hipertermia.
A hipertermia, ela aumenta a taxa de oxigenação, circulação, nutrição, detoxificação das áreas potencialmente oncogênicas, mudando o terreno biológico, melhorando a oxigenação e vai tornando o ambiente inóspito, ruim. Célula oncogênica, célula tumoral não gosta de oxigênio, não gosta de pH alcalino, não gosta de oxigenação, circulação, não gosta de calor, né? Então você torna o ambiente dela desfavorável para ela não conseguir se multiplicar e dar filhotinhos, né? Então é tratar o terreno biológico do paciente através da hipertermia, da circulação, para manter aqui, ó, nosso sistema nervoso autônomo em contínua varredura dessas células potencialmente oncogênicas e a nossa reserva metabólica aí de hormônios, vitaminas, minerais otimizadas e a nossa carga tóxica lá embaixo. É por isso que se usa a ozonioterapia. Agora, olha só, quem que falou? A Ana, adianta eu fazer ozonioterapia num terreno biológico assim, ó? Tá? Se eu fizer ozonioterapia num terreno biológico assim, o que eu vou fazer? City tour de toxinas. Não adianta fazer city tour de toxinas, tá? Porque eu vou estar levando para onde estão as células tumorais um terreno biológico sujo. Eu vou estar dando mais alimento, então tem que fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. Para paciente que tem potencial oncológico, primeiro vai detectar e remover os fatores ambientais causais potenciais do adoecimento. Água do chuveiro, água do torneiro, água que a pessoa está bebendo, que está preparando os alimentos. A água tem que ser fonte da vida. Aí você vai falar para a pessoa fazer o ring test. É assim que é o teste que você vai fazer. Pede para a pessoa segurar aqui o copinho aqui na palma da mão. Vou pedir para o Paulo, para a Dani, ó. Eu vou fazer aqui meu ring test, ó. Paulo vai lá e vai, ó, que força que ele tá fazendo, eu consigo manter aqui meus dedos unidos, ou seja, essa água aqui é boa pra mim? É, Paulo, vou abusar de você, pega um copinho de água da torneira pra mim, ó, ele vai lá, vai pegar água da torneira, e eu vou fazer o ring test, o pessoal que tá perguntando, ó, como que é simples, então você vai colocar o recipiente com água na palma da mão fraca e você vai fazer a força de união dos dedos, tanto faz indicador ou médio com a mão forte, vai fazer força e vai pedir para tentar abrir, alguém tentar abrir. Então, se aquilo lá tiver uma quantidade, olha, eu trouxe uma água, para não falar que é o copo que é errado, eu vou fazer assim, eu vou pegar esse copo aqui que tá água boa, vou jogar na minha garrafinha, vou pegar a água da torneira agora, vou colocar no mesmo copo, para não falar que é o recipiente, tá? E aí eu vou colocar na palma da mão fraca, eu vou pedir pro Paulo fazer, ó, não consigo, eu tô tentando, ó, tá? Eu perco a força, obrigada, Paulo, por quê? Porque o que tem nessa água que é da torneira, que não é filtrada? Ela tem uma quantidade maior de metais, de toxinas, né? Que faz o quê? Com que a velocidade de condutibilidade elétrica da ponta do meu dedo, que passa pela medula e chega na ponta do outro dedo, que tem que ter menos 60 miliamperes para manter o meu tônus muscular, essa água cheia de metais, ela vai funcionar como uma resistência elétrica. E eu vou perder potencial de ação aqui, não vou conseguir manter meu tônus muscular. Então, o ring test é um teste para avaliar se a quantidade de toxinas presentes na amostra vai atrapalhar a sua condutibilidade elétrica naquele momento. É proporcional à sua capacidade de detoxificação. Se o seu terreno biológico está limpo, às vezes não vai fazer mal, mas se o seu terreno biológico está sujo, às vezes a água é a última gota que faz o copo transbordar. E aí, para você conseguir remover esses fatores ambientais, essas toxinas, aí, essas células potencialmente oncogênicas num terreno biológico já sujo, é muito mais difícil. Tá? Então, limpeza do terreno biológico, detecção e remoção dos fatores do adoecimento. Não adianta começar a limpar, não adianta ficar começando o tratamento fazendo técnicas para acelerar, ativar a circulação. O princípio de limpar é parar de sujar, é descobrir o que está sujando. Então você tem que fazer análise da água do chuveiro, água da torneira, água que bebe, água que prepara os alimentos. Tem que testar todos os cosméticos, produtos de limpeza, higiene pessoal. Tem que testar dentes. Você pode fazer o autoteste com o seu dente, gente. Mesma coisa, tá? Lava bem a mão com água e sabão, coloca o seu dedo ou pinça, dente por dente, e faz força, mantém o tônus muscular ali, pede para alguém tentar fazer força, manter a força aqui.
Se você vai passando de dente para dente, de quando você mudou de um dente para o outro, você perdeu a força, opa, tem alguma coisa aqui. Você tem que fazer o check-up, o automonitoramento. Você não tem que esperar o dente doer para você saber que você tem que ir para o dentista. A gente tem que fazer o autoexame da mama, o autoexame do nosso corpo, das nossas axilas, observar a coloração do branco do olho para ver como está nosso fígado, observar como que está o odor da nossa urina para ver se está muito ácida, observar como que está o odor da nossa boca para ver se não tem halitose, se você não está muito ácido. Monitoramento sistemático, não precisa adoecer para você ou esperar fazer check-up de sangue para saber se está doente ou não. Você vai fazendo monitoramento sistemático mensal, trimestral, aí você vai fazer o seu check-up também. Mas você vai fazer o autoteste, você vai fazer o automonitoramento. A responsabilidade da sua saúde é sua, individual. O médico vai estar lá para te ajudar a você descobrir o melhor método, a melhor gestão, o melhor meio de você viver um estilo de vida com maior saúde, com menor desgaste metabólico possível. Olha que bacana, tá? Por isso que essas terapias, elas são maravilhosas, mas muitos pacientes que chegam aqui até o nosso consultório, às vezes já estão fazendo vários tratamentos, 4, 5, 10 ciclos de radioquimioterapia e não tem resposta clínica. E o que a gente faz? Vai lá, detecta o que está adoecendo, às vezes um cosmético, às vezes uma cápsula, às vezes a água, às vezes o produto de limpeza, né? Quantas pessoas às vezes têm como um componente fundamental da oncogênese o cloro, né? Lava banheiro com cloro, água clorada, toma banho com chuveiro com água clorada, e às vezes é um fator oncogênico gigante, principalmente para doenças pélvicas, tá? Então a gente tem casos, por exemplo, de pacientes que professores de natação que desenvolveram, né, a oncogênese na parte de útero e ovário por conta do contato crônico com cloro da água. Então, se você não remove esse fator e só vai lá e faz o tratamento local, você está enxugando gelo, enxugando poça d'água. Não vai adiantar. Então, você vai fazer todo o tratamento possível para lesão orgânica já existente e vai limpar o terreno biológico. Como que eu limpo o terreno biológico? Antes de começar a limpar, você vai detectar. Então, você vai testar tudo por ring test. Quanto tempo que você demora para fazer um checklist em tudo que você tem? Se você dedicar 1 a 2 horas num mês ou em 3 meses, você checa tudo. Eu faço sistemático, de vira e mexe eu tô checando se os cosméticos meus, eles estão ressonantes, produto de limpeza, tempo todo, porque o nosso corpo muda. Então, às vezes uma coisa que agora para mim tá bom, daqui a pouco não tá bom. Se o meu sistema imunológico, o meu terreno biológico ficar muito sujo, eu vou conseguir fazer com que o meu sistema neuroendócrino imunológico faça a varredura de toxinas? Impossível. Células oncogênicas vão permanecer no terreno biológico, terreno com falta de oxigenação, nutrição, desintoxicação, ambiente ácido, você trata aquele tumor, daqui a pouco aparece outro. Então, a proposta de detecção e remoção dos fatores do ambiente externo, né, das exotoxinas, poluição ambiental, qualidade da água, alimento, cosméticos, produtos de limpeza, higiene pessoal, focos dentais, fontes de poluição eletromagnética, radiação, é o que vai transformar, vai fazer a oncogênese. Por quê? Porque de acordo com a quantidade de toxinas que o nosso corpo está apresentando, o que o nosso corpo tem que fazer? Ele tem que começar a utilizar substâncias estruturais para tentar limpar o terreno biológico. E de acordo com o perfil genético do paciente, tem paciente que é hormonal, nutricional e inflamatório. Paciente hormonal vai começar a utilizar hormônios para limpar o chão, para ser antioxidante. Então começa a aumentar esse HBG, CBG, TBG, em vez dessas globulinas transportadoras de hormônio transportarem os hormônios das gônadas, né, de onde são produzidos os hormônios para células-alvo, elas começam a transportar o quê? Toxinas. E aí o hormônio nada e morre na praia. Existem pessoas que são nutricionais. Então, vitamina A, D, E, K, complexo B, eles são excelentes transportadores de toxinas. Se o terreno biológico está muito tóxico, o que acontece? Elas viram caminhõezinhos de transporte de toxinas. E aí,
nada, nada, nada e morre na praia. Às vezes os níveis sanguíneos estão excelentes, mas a célula está morrendo de fome, de inanição. Tem pacientes que são inflamatórios, que eles começam a utilizar a cascata inflamatória TH1, TH2, TH3 para limpar o terreno biológico e deixam de fazer o trabalho de remover células potencialmente cancerígenas, potencialmente oncogênicas. E aí a progressão aí da homotoxicologia, né? A progressão, na verdade, começa o quê? Com um aumento de carga tóxica maior do que a capacidade de desintoxicar, a célula tenta aumentar o turnover para melhorar o processo de excreção e a pessoa começa a ficar inicialmente cansada. Depois existe a inflamação crônica. Inflamação crônica é uma tentativa de eliminação de toxinas. Depois vem a fase de deposição, onde começa a ter mais toxina intracelular do que a capacidade da célula de excretar. E a célula começa a ficar com um metabolismo cada vez mais lento. Depois vem a fase de impregnação, onde já não consegue remover essas toxinas intracelulares, já começa a causar um estresse oxidativo intracelular, mudando a transcrição e a replicação gênica. Essa célula doente começa a fazer filhinhas doentes, e aí a célula começa a aumentar a superfície de absorção para tentar captar mais oxigênio e vitaminas, e começa a entrar na fase de desdiferenciação, degeneração, oncogênese, ou seja, é uma progressão, né? Se a gente conseguir detectar o que está sujando o terreno biológico, parar de sujar e começar a limpar, a gente consegue entrar na fisiopatologia da oncogênese. Quem que já tinha descoberto isso, ó, há muito tempo? Carl Bernard Brechat, né? Ele era parceiro do Pasteur aí, né? E os dois, na 1890, Pasteur, ele desenvolveu o processo de pasteurização, aquecia o alimento a 100 graus, 0 graus, 100 graus, 0 graus, para matar os micróbios. Ele falava que se a gente pasteurizasse tudo, ia matar todos os micróbios, ninguém mais ia ficar doente. Claude Bernard Brechat falava, mas Pasteur, a gente não aprendeu na microbiologia que não adianta só o micróbio, tem que ter o terreno biológico suscetível. Se eu tiver o terreno biológico suscetível, eu mato aquele micróbio, vem outro, porque os micróbios estão no ambiente. Se eu tenho um terreno biológico suscetível a micróbios, eles vão querer morar dentro do meu corpo. Então não é só matar micróbio, é melhorar o meu terreno biológico, é limpar toxinas, aumentar nutrientes, circular, oxigenar, nutrir, destoxificar, né? E quem outro que fala sobre a origem metabolômica da oncogênese? Olha só, Otto Warburg, 1931, ganhou prêmio Nobel, né? Mostrando que a causa primária e prevenção do câncer é a oxigenação e alcalinização. Ele publicou 2 livros sobre a origem da célula cancerosa e a primeira causa preventiva do câncer. Ele mostrou que a falta de oxigênio e acidez, elas estão presentes, sempre conjuntas. Ambiente ácido repele oxigênio, ambiente alcalino atrai oxigênio. Quando eu coloco oxigênio, alcalinizo o ambiente. Quando eu estou com o ambiente com baixo oxigênio, eu deixo ele ácido. E que substâncias ácidas, elas repelem oxigênio. Se eu como alimento geneticamente incompatível, se a minha água está ácida, se o meu cosmético está ácido, o meu cosmético não é neutralizado, ele acidifica, ele quebra a minha barreira da pele. Olha só, substâncias ácidas repelem o oxigênio. Eu vou começar a tornar o meu terreno biológico suscetível à proliferação de células oncogênicas. Privar uma célula 35% de oxigênio durante 48 horas pode torná-la potencialmente oncogênica. Eu posso transformar uma célula saudável em oncogênica só de privá-la de oxigênio, né? E todas as células normais têm como requisito absoluto o oxigênio. Porém, as células cancerosas podem viver sem oxigênio. É uma regra sem exceção. Tecidos cancerosos são ácidos, enquanto que saudáveis são alcalinos. Então, olha só, a gente conhecendo do que a célula cancerígena gosta, fica fácil. A gente transforma o terreno biológico num ambiente bem ruim para a célula cancerígena. Células sadias vivem em um ambiente alcalino e oxigenado, o qual permite seu funcionamento normal. Células cancerosas vivem em um ambiente ácido e carente de oxigênio. Então, qual que é o tratamento
coadjuvante, de apoio para os pacientes oncológicos. Limpeza do terreno biológico, vamos detectar e remover todas as causas que aumentam a carga tóxica do terreno biológico, fazendo com que ele fique ácido e esteja repelindo o oxigênio. Vamos transformar o oxigênio, o terreno biológico do paciente, num terreno limpo, com uma quantidade de nutrientes aumentado, quantidade de toxinas baixas, ativando a circulação, a oxigenação, detoxificação, mantendo a homeostase térmica, fazendo hipertermia, ambientes externos, tomando sol nas palmas das mãos, fazendo ring, teste, detectando e removendo tudo aquilo que é incompatível, que pode ser maior fonte de toxinas do que nutrientes. E aí acaba nesse momento progressivamente transformar um terreno biológico potencialmente oncogênico num terreno biológico saudável, oxigenado, nutrido, detoxificado. E aí sim, o paciente oncológico tratou a lesão, né, removeu aquela lesão já orgânica que está lá através das técnicas, está tratando e mantendo o terreno biológico oxigenado, nutrido, através do quê? De remoção de tudo aquilo que adoece e otimização de todas as substâncias que são geneticamente compatíveis, que são ressonantes, que melhoram o ATP, energia, fornecimento de nutrientes, melhorando hábitos de vida, circulação, oxigenação, atividade física, deitar e tomar sol, olhar para a claridade, de dia claro, noite escuro, qualidade de vida, banhos detox, escalda-pés, uma boa noite de sono. Se você não conseguiu dormir bem durante a semana, tire o final de semana para compensar, porque o sono é o melhor recurso imunogênico que a gente tem para varreduras de células tumorais, gente, células potencialmente cancerígenas. Dormir é o melhor remédio, né? Então, nesse momento, você faz uma varredura em todas as células do seu corpo, você causa reestruturação neural, limpa receptor hormonal, melhora a comunicação célula-receptor, melhora o aporte, vai passando o sangue na pineal, vai mostrando quais são as necessidades nutricionais. No outro dia, você acorda com vontade de ingerir determinados alimentos, de ter determinado estilo de vida, para que a gente possa realmente detectar e remover as causas externas do adoecimento. É importante entender que mudança de hábito e estilo de vida é a chave da detecção e remoção dos fatores de adoecimento. Todo paciente que chega, não adianta você falar para fazer mais do mesmo não cura, né? Você tem que fazer diferente. Einstein já falava, é impossível você querer continuar fazendo a mesma coisa e ter resultado diferente. Você que tem uma pessoa da família, está passando por um diagnóstico oncológico, primeira coisa que você pode já saber que não dá para manter o estilo de vida que você está vivendo. Não dá para, às vezes, beber água que você está bebendo, não dá mais para comer o que você está comendo, não dá para viver no ar que você está respirando, às vezes a casa que você está vivendo, que pode ter lá veios d'água, canal de esgoto passando debaixo da sua cama, ou uma antena de Wi-Fi, internet celular na sua esquina, ou uma torre de transmissão. Isso é tudo fator oncogênico. Então, primeira coisa, mude. Faça diferente do que você está fazendo. Detecte e remova tudo aquilo que está te adoecendo para transformar progressivamente seu terreno biológico inóspito, com falta de energia, circulação, oxigenação, num terreno biológico saudável. Nosso corpo tem o princípio da hormese, de cura, de autocura. Nosso corpo tem a capacidade intrínseca de se autocurar. Qual que é o papel hoje da saúde? É dar recursos, ferramentas para que o próprio corpo possa curar. E não é repor, é remover aquilo que está fazendo mal, aquilo que está sobrecarregando o nosso sistema, nosso terreno biológico, fazendo com que ele fique lento, sem oxigênio, nutrientes, vitaminas, minerais e potencialmente oncogênico. Então, olha só, gente, quanta coisa que a gente abordou de maneira aprofundada aí na bioquímica, na fisiopatologia, né, da oncogênese. Quando a gente conhece como que o corpo adoece, fica muito mais fácil da gente voltar para o caminho da cura,
né? Então vocês hoje descobriram o processo da oncogênese, como que o corpo faz para se tornar potencialmente oncogênico. É depósito de exotoxinas progressivas no terreno biológico, leva a um processo inflamatório crônico que não é capaz de promover a eliminação dessas exotoxinas, depois começa a depositar na célula, impregnar, a célula começa a passar fome, ficar sem oxigênio, sem nutriente, aumenta a superfície, vira os nódulos, as tumorações benignas para depois malignizar e virar oncogênese. Se você detecta isso precocemente, né, vem do que? Temperatura corporal. pH, você tem que estar com as mãos quentes, nariz quente, pé quente, terminar de beber, de tomar um banho, ter energia, terminar de comer um alimento, ter energia. Para que você mantenha o terreno biológico limpo, você tem que ter energia, ATP, energia, eletroencefalograma, eletrocardiograma, tudo aquilo que você faz tem que te dar energia. Tudo aquilo que você faz que te tira energia, para de fazer. Para de fazer, muda, para que você possa mudar o teu terreno biológico e entre em qualidade de vida, alta performance, níveis ótimos de saúde. É a primícia da medicina oriental, né? Kaizen, amanhã cada vez melhor, amanhã cada vez melhor, amanhã cada vez melhor. Então, gente, ó, agradeço a todos vocês pela participação aí, a paciência, né, da gente aí atendendo os pacientes, fazer a live aí, esperar. Vai ficar gravada. Se você ama uma pessoa, se você sabe que uma pessoa está adoecendo, ó, essa live vai ficar gravada, eu vou printar aqui, a gente vai colocar no nosso link aqui para vocês, tá? Aí, e vou deixar a caixinha de perguntas também. Você compartilha esse link, compartilha esse link com quem você ama, porque às vezes uma live dessa pode mudar vertiginosamente a vida de muitas pessoas. Meu propósito de vida é esse: espalhar conhecimento, porque o conhecimento é libertador, e através do conhecimento a gente pode melhorar a qualidade de vida das nossas gerações e das gerações futuras, né? Então, agradeço a participação de todos e uma excelente noite a todos. Semana que vem tem novidades. Beijos a todos, excelente noite.